Antônio Adolfo, que prazer, hein? Tá aqui com a gente, é um luxo. Conheço o Antônio há muitos anos, era e sou aprendiz, e é um orgulho muito grande estar aqui conversando sobre a nossa música brasileira, com a experiência em pessoa, né? Que passou por tanta gente, por tanta novidade, por tantos arranjos. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado pela sua generosidade de atender Obrigado, a gente. meu querido Daniel, que eu só tenho lembranças boas suas e da sua família toda. É, né? A sua vertente musical aí maravilhosa, que continue passando e passando para outros. Desenvolvendo, né? Isso aí. O Antônio, a gente estava conversando, esse piano todo, então, começou no violino. Esse piano começou no violino. Na verdade, eu comecei estudando violino porque minha mãe era violinista e minha avó, que tinha iniciado a minha mãe no violino, quis que eu e meu irmão mais velho, o João, estudássemos também violino. Então a gente ia para a aula de violino com a dona Paulina D'Ambrosio, mesmo professora que foi da minha mãe, de outros craques, que minha mãe era craque no violino, Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. E então a minha avó queria que eu me tornasse violinista também. Mas você sabe de uma coisa? Eu acabei que eu fiquei assim contrário ao violino, porque o violino representava me tirar da pelada de futebol na rua. A moça... O violino é exigente, né? É um instrumento exigente para aprender. É, muito. Qualquer instrumento, né? Para aprender bem, acho que é muito exigente. Mas representava para mim ter que sair do joguinho de futebol ou das brincadeiras. Antônio, vai estudar violino. Antônio, vai estudar violino. Clássico. E um dia eu me rebelei contra o violino. Só fui ficar amigo do violino muito mais tarde, quando eu comecei a estudar por mim mesmo. Mas aí o que eu fazia quando eu era garoto, nessa época que eu estudava violino, tinha um piano lá em casa e minha irmã estudava clássico, né? Minha irmã estudava clássico, nas horas vagas eu começava a tirar músicas de carnaval no violino, no piano. Por mim mesmo, tirava a mão direita e aí botava uma mão esquerda. Isso 57, 55? Mais ou menos, por aí. Por aí, eu tinha uns 8 anos, 10 anos. Eu nasci em 47, então tinha por aí. Entendi. 58. E o piano acabou te levando? O piano me levou, e eu levei ele também, porque realmente eu fui puxando o piano também para a música que eu queria tocar, música popular, músicas que eu via na Rádio Nacional e tudo mais. Essa era a pergunta. Aonde que você ouvia essas músicas e o que você ouvia? Eu adorava ouvir Rádio Nacional. Agora eu tinha um background clássico, até minha mãe também estudava. Como ela tocava no Teatro Municipal, ela tinha que se preparar para aqueles concertos todos, então ela ficava estudando, eu via aquele som de clássico lá em casa. A minha irmã também, os Chopins da vida, né? E os Bach, Beethoven. E eu ouvia aquelas músicas, então aquilo foi ficando na minha memória também. E eu resolvi depois, que eu comecei a aprender piano, eu tinha um curso de piano, chegou uma hora que eu pensei, agora eu tenho que estudar com alguém, que não dá para eu sozinho ir muito além disso aqui. Até daria, mas eu procurei um pianista que dava aula de ouvido, que chamava-se Amirton Valim. E o Amirton Valim tinha uma academia na Rua Toneleiros, e a minha avó mesmo, a mesma que me obrigava a estudar violino, assim, entre aspas, né, também, ela me incentivou e me levou na primeira aula de piano desse professor, Amirton Valim. Amirton Valim era um pianista, ele era cego, ele tinha um ouvido espetacular e ele acompanhava calouros na Rádio Nacional muito tempo, na Hora do Pato, né? Um programa chamado A Hora do Pato. Quando o calouro errava, vinha o quack, quack. E o Amirton Valim já sabia bossa nova e tudo, eu queria aprender bossa nova. Realmente, naquela época, aí já foi anos 60, 61, 60, 62, por aí. E já estava bossa nova fazendo na minha cabeça, então eu queria tocar aquelas músicas todas, né? Discussão, né? É Milton Mendonça? Discussão é Milton Mendonça. Acho que é Tom e Milton Mendonça. É isso. Aí só que ele me ensinava assim, ele falava, mão direita, mi, sol, si, mão esquerda, dó. Então, velho. Agora, o próximo acorde, mão direita, ré sustenido, fá sustenido, si, mão esquerda, dó. Ele ia cantando o acorde.
Ele tinha um método até, tudo escrito, essas coisas escritas, mas eu queria tocar mais bossa nova e jazz um pouquinho, que eu já gostava, que eu ouvia, os meus colegas ouviam jazz também, bossa nova, então eu estava muito cabeça feita por essa geração maravilhosa da música brasileira. Né? Você acabou entrando na gig de bossa nova, com 16, 17 anos você já estava tocando? 16, 17 anos, 63, comecei... O método era poderoso então, o método, porque você já caiu para... Um método muito bom, a Mirta Valim foi ótimo, mas acho que também tinha ouvido, assim, o interesse, que eu ficava o tempo todo, quando estava em casa, quando eu não estava no colégio, eu ia para o piano, assim, e nunca fui muito bom aluno no colégio, mas no piano eu tinha paixão, né? Até hoje, né, eu tenho a paixão, eu sento nisso aqui todo dia para tocar. Todo dia você compõe? Componho, eu toco, sei lá, eu brinco com o piano. Mas aí depois, quando eu estudei 6 meses com a Mirta Valim, eu realmente dei um salto legal, assim, fiz um progresso bom. Aí, Daniel, eu resolvi fazer... as pessoas falavam, agora você tem que estudar técnica. Então eu fui estudar clássico. Aí eu voltei a encontrar com a música clássica, mas o que eu gostava mesmo é de estudar a escala, né? Eu queria tocar as escalas para ficar com técnica melhor, né? Arpejos, né? Mas aí eu continuava tocando com as minhas músicas de ouvido, mas também estudava um repertório clássico, assim. Mas eu nunca fui muito disciplinado para tocar uma peça inteira clássica, assim. Eu começava, acredita se quiser, eu pegava uma peça daquelas clássicas e começava a improvisar, assim, dentro daquilo. Eu começava a botar os meus acordes. Mas tudo isso foi muito importante para mim, essa vivência geral, porque, além disso, a música é muito vasta em mim, né? Assim, as influências. Por exemplo, passava a escola de samba do Salgueiro embaixo da minha casa, entendeu? Então eu me amarrava naqueles sambões ouvia a Rádio Nacional. A gente ia, o meu irmão, que é filho de um outro pai, né, no caso, que foi casado com a minha mãe, e tinha uma fazenda, então o pai dele tinha uma fazenda, a gente ia, passava as férias na fazenda, então eu ouvia aqueles sanfoneiros tocando, inclusive músicas de Luiz Gonzaga e tudo mais, adorava ouvir uma sanfona, aqueles forrozinhos de interior. Então a minha formação foi muito assim, vasta, ampla, muito ampla. Então eu ouvia tudo. Bossa Nova é minha paixão, mas Bossa Nova tocava fundo mesmo. Assim. Bossa Nova realmente é uma paixão, né? A gente acaba se envolvendo. Como é que foi a questão daí vieram os festivais? Né? Veio um pouco mais tarde, né? Que nessa 67, época 67. Antes dos festivais, eu já estava... Bom, primeiro teve uma estreia privilegiada, né? Como falei, 63 para 64, com Carlinhos Lira e Vinícius Moraes, né? No Pobre Menina Rica. Isso era às 9 da noite. Quando era meia-noite, a gente atacava no Beco das Garrafas. Eu e o Trio 3D. Que então, o Trio 3D, isso. Ele foi o que te levou... Depois também você gravou o seu primeiro... a primeira produção independente foi com o Trio 3D? Não. Essa era a pergunta. Não. O Trio 3D foi antes. Produção independente foi... Foi em 77. 77. O Trio 3D era 65, 63. Quem era o Trio 3D? A primeira formação era eu no piano, o Cátio Pomar, que era um baixista argentino, que vivia sempre no Beco das Garrafas, que era o nosso ponto de encontro, era o Beco das Garrafas, né? E o Nelsinho, bateria, que aconteceu o seguinte, uma história até engraçada, que o Nelson, baterista, ele tinha 18 anos, eu tinha 17 e o Cátio já tinha quase que 30, 28, sei lá, era mais velho. E nessa época, em 64, teve a Revolução, e o Nelson, coincidência, por azar, não sei, ele estava servindo o Exército. E a gravação do disco estava marcada para abril, para início de abril. 1º de abril, 2 de abril, não sei. Eita! No final de março, não, foi finalzinho de março, 28 de março, sei lá, perto do próximo dia. Da data de... Perto daquela data terrível ali. Então, o Nelson, a gente pensava assim, vamos gravar de tarde, o Nelson sai do quartel no Forte Copacabana, que ele estudava, que ele servia. Ele sai do quartel, a gente vai para o estúdio e grava.
Mas só que estourou a Revolução bem nessa época, e ele que chegou a gravar umas músicas do disco, mas quem gravou a maioria do disco, a maior parte do disco, foi o Dom Romão, grande batera também, Dom Romão, ó, grande baterista com quem eu aprendi muito legendário também. E a turma do Beco, das Garrafas também, figuraça, né? Então foi assim. Aí, depois disso, vieram outras formações do trio, a gente acompanhou Deus e o Mundo, assim, acompanhou muitos cantores, viajava pelo Brasil inteiro. E aí depois eu comecei a fazer músicas, comecei a compor, primeiro instrumental, depois comecei a fazer com Tibério Gaspar, que eu conheci através da Beth Carvalho. É uma história longa, né? É a história da Porque vida já da estou gente. com alguma idade aí, alguma bagagem aí também, então tem muita gente que conviveu com a gente nessa época. Então, tinha um grupo de compositores que se reuniam, cantores, tudo, entre eles a Beth Carvalho, o Eduardo Ponde, tinha o Paulinho Tapajós, o Edmundo Souto, o Danilo Caymmi, tinha Arthur Verocai e o Tibério Gaspar, com quem eu tive muita afinidade e fizemos várias composições. Agora foi relançado até o Songbook. Foi lançado o Songbook em homenagem à nossa parceria aí. Que é isso aí conta inclusive a história de como é que a gente se conheceu e tudo. E aí foi uma parceria que teve bastante sucesso, né? Logo, sim, cara, Samarina veio logo no primeiro ano, 67, 68. Veio Samarina, tem várias músicas todas aí, pra você ter ideia, são 54 músicas, todas gravadas. Você ganhou o festival com Samarina? Não, o festival tiramos segundo lugar com Juliana e no outro ano, quer dizer, isso foi em 69, em 70 ganhamos com o BR3. Pois é, BR3. Aí você... Peraí, cara, você está me enrolando, a gente já está... Estou fundido da força, né, como eu dizia antigamente. Deixa eu te falar. Vamos para o negócio O que era música, quando você fala, eu fiz música instrumental, sei lá. O que era música instrumental no Brasil? A música instrumental é música sem Quer letra, dizer, né? A música instrumental, na realidade, eu sei que você tem, inclusive, discos, se eu não me engano, falando de Chiquinho Gonzaga e tal. Tem? Então, lógico que havia uma cena instrumental, mas o que te levou a enveredar por um caminho, às vezes sem voz, às vezes sem... da foi técnica. Nessa época dos trios, é uma época que eu cresci, não só ouvindo muita bossa nova e escola de samba e tudo isso que eu falei, mas também ouvindo muito jazz, né? Então, o pessoal que se reunia no Beco das Garrafas era a turma que tocava jazz também. Então, é instrumental, né? O jazz é instrumental. Então, eu via muito aquilo. E aí, naquela época, estava surgindo a música brasileira instrumental dessa fase aí, entendeu? A música que não era o choro mais, não eram aquelas canções celesteiras, era uma música mais moderna, né? Com características jazzísticas, né? Assim, que influenciou toda a bossa nova, né? Influenciou vários compositores e os músicos brasileiros, né? Então tinha ali Sérgio Mendes, era daquele grupo, Luiz Carlos Vinhas, Menescal, vários músicos começaram a fazer música instrumental, sem letra. Me lembro que a primeira música que eu fiz tema 3D, chama... Começava assim a música, né? E foi gravada nesse primeiro disco. Então, mas eu não fazia ainda músicas com letra, vim fazer músicas com letra depois que eu encontrei esse grupo, que a Beth participava, o Tibério, o Paulinho Tapajós, esse grupo todo de compositores, né? Que tinham os compositores que eu já era apaixonado, Tom Jobim, Carlinhos Lira, Menescal, o próprio Marcos Valle, que é uma geração um pouquinho mais adiante da minha. Mas eu era precoce, eu comecei a frequentar, para tocar à noite tinha que ter 21 anos, para entrar na boate, que chamava-se boate, naquelas casas noturnas, tinha que ter 21 anos, eu tinha 17 ainda, quando eu comecei a tocar. Eu quase que isso, eu dava uma driblada no juizado de menores, às vezes falava, o juizado de menores vai chegar aí, Antônio Adolfo, cuidado. Aí eu ficava escondido, ou então eu escapulia. Você, com isso, você veio a gravar o primeiro disco independente do país.
Depois dos festivais, essa Isso época é toda, muito forte, dos isso. Samarinas, das Julianas, da Teletema, que foi música, Lindo. foi trilha de novela, e aí vieram os festivais e tudo mais, eu cheguei e resolvi dar um tempo, porque eu estava achando que aquela coisa de você estar nessa engrenagem toda de show business brasileiro, né, vamos dizer assim, e aquilo estava me estressando muito, assim. Eu resolvi, ao mesmo tempo que eu resolvi dar um tempo, me afastar, tirar umas férias sabe, eu era o cara que dava autógrafo na rua, assim, chegava assim, era conhecido, as pessoas falavam, treinador Faria, não sei o quê. Mas eu estava assim, tinha um lado legal, mas tinha um lado também que você perdia a sua privacidade, ficava todo mundo de olho em você demais, era a época de uma perseguição muito grande. Por exemplo, a BR-3 mesmo foi um problema seríssimo, né, que deu por causa da letra, principalmente. E Tony Tornado teve problema, Tibério teve, eu Como tive assim? problema Conta pra gente. Não, os problemas é porque começaram a inventar que a BR-3 era veia, que aquilo incentivava o uso de tóxicos, né? Ah, E que o Tony Tornado, com aquela figura, estava assim, que era dos Panteras Negras, que estavam querendo subverter a criar coisa. tumulto. Foi uma fase horrível, aquela fase pesadona, Que fase, assim, 60, 70, 60, depois de 64, né? Foi uma fase de muita perseguição. E aquilo tudo me estressou muito, rapaz. Aí queriam que a gente fizesse isso, fizesse aquilo, não sei o quê. E eu dei um tempo e aproveitei para estudar música. Aí, quando essa coisa de ficar estudando música, você vai aprendendo outras coisas. E eu voltei para o Brasil já em 75, logo antes de nascer a Carol. Eu voltei para o Brasil com a Ana, minha mulher, na época, e até hoje, na verdade, na época, até hoje. E aí, quer dizer, tinha dado tempo de uns 3 anos, essa coisa de... Não, mais, que eu saí em 70. Aí quando eu voltei ao Brasil, bom, nasceu a Carol e tudo, a gente estava numa fase, eu estava meio macrobiótico também, teve isso também. Eu não comia, só vegetariano. Até hoje eu sou mais ou menos vegetariano, mas naquela época era chiitaço, assim, sabe? Só comia arroz integral e um pouquinho de legumes, assim. Teve lado bom de tudo, tem seu lado bom também. Mas eu comecei a pegar minhas músicas que eu tinha feito nesse período de afastamento, e eu comecei a juntar essas músicas, começar a imaginar um disco, assim. Fiz uma coisa sem nenhuma pretensão de ser um disco comercial, assim, apenas fazendo o que eu sentia, sendo instrumental ou com letras. Tinha até músicas com letras que eu mesmo fazia. Então eu chamei vários músicos, meus amigos, Chico Batera, o Oberdan Magalhães, falecido, que era da banda Betley Rio, Márcio Montarroz, fantástico também. E foi o pessoal, uma turma grande. Se você olhar a capa do disco, tem Joyce, que resolvi cantar. Joyce. É um acalanto, na verdade, que eu tinha feito para a Carol. A Segunda música, faixa. A segunda faixa, você está sabendo bem. Segunda faixa. Estudei. Você estudou? Tá bom, hein, Daniel? Aí, garoto. Mas aí eu fiz aquele disco sem saber o que ia acontecer. Eu pensei, bom, vou fazer o disco e depois a gente vê. Vou fazer a fita, né? Gravar no estúdio. Naquela época era tudo em fita, né? Pois é, vamos lá. Aí que começou a história. Como foi gravar? Por que você foi gravar independente e não pediu auxílio de uma gravadora? Não, eu na verdade, eu queria ter liberdade total para criar. Porque é o seguinte, para as gravadoras, elas queriam certamente que eu fizesse o som da Brazuca, que era um conjunto que eu tive na época dos festivais, que fez muito sucesso também. Ou então queriam que eu fizesse uma nova Samarina, entendeu? E a minha música ali estava quase, só tinha uma com letra, ou 2 com letra, Aonde Você Vai, e a outra era V, o nome da música é V. São letras também, músicas todas assim, que eu sentia, que eu curtia de fazer, não estava pensando em parada de sucesso nem nada. Então eu fui para o estúdio para ter liberdade, para fazer o que eu quisesse e sem interferências. Aí eu fiz o que eu quis. Aí bati na porta das gravadoras, mostrando aquela fita. E ninguém quis. Desse jeito ninguém queria. Aí eu parava,
fazia o jogo deles. Eu pergunto porque hoje em dia a gente, né, tem os digitais, tem as mesas, né, pequenininhas, a gente mesmo está gravando muito mais recurso, né? Muito mais mas recurso. naquele tempo, né, para quem está vendo a entrevista e não sabe, você tinha que ir mesmo a um lugar físico, eram aquelas fitonas, né, de 2 polegadas, né, 2,5, uma coisa dessa. Primeiro e que disco tinha o corte de canais, fita, né? Tinha um corte, aquilo ali era um trabalho. E hoje a gente pega, grava o que quiser em casa, já queima no CD, no MP3 ou no pendrive, já tinha que botar na cera, né? Tinha que botar no vinil, né? E hoje em dia aquelas coisas da cera, o acetato, essa coisa toda, virou uma coisa super sofisticada. Hoje a volta... Hoje em dia aquilo virou... Isso foi muito caro? Como é que foi isso para você? Olha, eu acho que aquilo, até já estava comentando outra hora com você, que é mais ou menos como se fosse o preço de um carro, entendeu? Só que eu fui contando com a ajuda dos colegas músicos, né? Essa parte... Sem cobrar também? Não tinha assim... Ninguém estava querendo me cobrar tanto, assim. Era uma coisa assim que eu acho que esse sentimento de cooperação assim entre os músicos é muito bonito, isso aí, sabe? Isso se faz muito hoje em dia, não só entre os músicos, mas até das pessoas que estão pegando patrocínio por crowdfunding, né? Que estão fazendo isso. Mas eu acho muito bonito essa questão das pessoas participarem, até porque a gente sente que eles também gostariam de fazer isso também, porque eles sentiam o mesmo problema do que eu. Que eu sentia, que era o problema de falta de liberdade para criar, né? Principalmente no caso que as gravadoras só queriam fazer uma coisa muito comercial, para entrar na novela, para entrar na parada de sucesso. E aquilo é uma coisa que eu provei esse gostinho do sucesso, você sabe muito bem o que é isso, inclusive seu pai também foi um cara que fez um maior sucesso, um grande sucesso, seu avô também. Mas aquilo tem um lado assim que é muito estressante, é muito... sabe, te sufoca, assim, sabe? Aí para fugir disso você acabou indo tocar com a Elis Regina, que para ter um pouco mais de sossego. Foi antes. A Elis Regina você queria um pouco mais de sossego, aí você... Não, a parte que eu queria mais sossego, só quero sossego, só quero sossego. Esse papo de emprego, né? Não, essa época eu já tinha tocado com a Elis. Elis foi antes do Tebra Azul, foi antes dos festivais. Foi em 68 que eu toquei com a Elis Regina, em 69. Eu toquei em 4 discos dela e viajamos para a Europa várias vezes. E ela gravou música minha também. A Elis foi uma experiência espetacular, assim. Mas aí, não, essa fase já foi depois do 1970, do Festival da Perseguição, da BR3, tudo isso. Foi no meio do... E aí eu fui estudar. E aí eu comecei a fazer uma música mais sofisticada e mostrei para as gravadoras, não quiseram, eu resolvi, então, eu mesmo vou lançar esse negócio. E já tinha gente que fazia. O próprio Tim Maia, acabamos de falar do Sossego, o Tim Maia já tinha feito um disco também com essa característica de autoprodução, né? Que eu prefiro chamar de autoprodução do que produção independente, porque é um termo que já está muito desgastado. Assim. Usa-se hoje em dia, até para se conseguir patrocínio, o cara diz é uma produção independente. Mas eu prefiro chamar de autoprodução. Essa autoprodução, eu realmente senti o gosto dela, principalmente depois que saiu da fase do estúdio. E quando você está no estúdio, você está bem num departamento musical, assim, que eu mesmo já tinha feito já até então milhões de arranjos, gravações com todos os artistas, assim, vários músicos e tudo. Então isso não era o problema, fazer uns discos, sabia produzir um disco, sabia fazer os arranjos. O problema era entrar nessa outra etapa, que é a etapa da produção. Pós-produção. Pós-produção, é você fazer a capa, arranjar um texto para o disco, fazer os dizeres todos que tem, seguir os trâmites todos que você precisa para lançar um disco. Tem Vender que ter, o disco. Né? Tem que ter autorização não sei de quê, não sei de quê. Naquela época tinham coisas que nenhum músico sabia fazer. Hoje em dia até vários já fazem, assim, né? Hoje em dia você vai pegar assim, os títulos lançados hoje em dia, 95% é produção independente, autoprodução, né? Assim. Mas naquela época não, era. Então eu tive que ir na gráfica, descobrir onde é que era uma gráfica que fazia capa. Só que a capa, eu não tinha mínimo contato com artes gráficas, com finalizar arte final e tudo. E eu mesmo resolvi fazer capa uma a uma, pegava os amigos, vamos lá para casa, cada um fazia uma capa, dizia, essa tá bonita, assim. Tinha umas lindíssimas. Aí acabou que as primeiras 500 capas
ou 400, foram assim, entendeu? Assim, capas. Aí eu fiz um carimbo, feito em casa, e outro Antônio Adolfo, botar feito em casa, Antônio Adolfo. Vocês iam fazendo a capa na capa. Na capa, eu fui na gráfica, entendi. pedi para o cara me dar a capa colada do lado avesso, em vez de ser aquele lado brilhante, Entendi. branco, brilhante. No papelão. No papelão, exatamente, do lado avesso, que inclusive absorvia mais as tintas. Né? Aí foi, foi assim, feito em casa mesmo. Foi, a capa eram feitas em casa, as capas eram feitas em casa e a fábrica, depois teve a fábrica, o disco passa por aquele processo. Fui lá em Bom Sucesso, na fábrica que era Tape Car na época. Levava master. Levava a fita, aí passava daquela fita mixada, naquela época não tinha masterização ainda, né? Aí eles passavam pro acetato, do acetato fazia uma matriz para fazer o disco, né? Então aprendi muito nesse processo também. É bom. E depois o mais difícil de tudo era a terceira etapa, que era divulgar e vender. Divulgar e vender. Divulgar até que não foi tão difícil, porque eu já era conhecido de outros carnavais, vamos dizer, de outros festivais. Então o pessoal de imprensa, principalmente, e de rádio também, que as minhas músicas com o Tibério fizeram muito sucesso, Samarina, Teletema, Juliana, BR3, e aí vai, né? E as rádios tocavam muito. O que acontecia é que as pessoas estranhavam quando aparecia numa redação de jornal ou numa estação de rádio com o meu disco debaixo do braço, e eu estava mais magrinho, com uma barba, assim. O cara falou, não, esse não é Antônio Adolfo, não. Eu conheço o Antônio Adolfo. Não é esse, não. Então eu comecei a correr o Brasil inteiro. Mas nesse tempo começaram a aparecer programas de televisão que eu fui fazendo e foi divulgando também. Então daqui a pouco as pessoas, por exemplo, já em Ribeirão Preto, já deviam pensar, quando é que o Antônio Adolfo vai passar por essa cidade aqui? Ou então em Goiânia, Curitiba, ou Porto Alegre. Já ficava assim uma espera, uma expectativa, porque eu fazia um circuito nacional, assim. Você acha que hoje você é mais conhecido pela música instrumental ou pelos sucessos com letra? Hoje, estou falando de hoje. Porque... Para o grande público, sem dúvida, que são as músicas de sucesso com letra. Você vê que o Samarina até hoje, o pessoal canta no programa de calouros, aí canta a Ivete Sangalo gravou a música, popularizou de novo, assim, de uma forma incrível. E um sucesso incrível. A música é regravada fora do Brasil, aqui também. Então, essas que fazem, que são mais reconhecidas. Agora, as pessoas que se interessam mais assim pela produção, assim, pela música brasileira, geralmente me conhecem também pelo feito em casa, pela produção independente, né, autoprodução, como eu prefiro falar. Que eu lancei vários discos nessa maneira, uns 25 até hoje. Desde 77, nós estamos em, sei lá, 2000 e tanto, né? Como que você acha que está a cena instrumental brasileira hoje? Eu acho que é riquíssimo o instrumental brasileiro. O que acontece hoje em dia... Continua o mesmo jogo de gravadora que não deixa a música instrumental avançar? Mas as gravadoras estão até por baixo que... nesse sentido hoje em dia. As gravadoras não têm mais força. Não, você acha que o próprio público brasileiro não tem esse hábito de consumir música instrumental? Ou eu estou totalmente enganado? Tem até, assim, hoje em dia, como eu acho que democratizou bastante, por um lado, a distribuição que você tem... qualquer um pode gravar um disco e pode botar nos sites de downloads da internet, nos streamings. Agora, se o disco vai tocar ou se vai vender, é outra questão. Mas, quer dizer, então, essa democratização dos meios de distribuição, né, de divulgação, realmente facilitou muito e tem muita gente boa. Agora, o problema ainda é divulgar isso. Mas, hoje em dia, até pela internet, você consegue, às vezes, resultados incríveis, né? Você vê uma pessoa assim que de repente você vai olhar lá o vídeo dele no YouTube, tá milhões de execuções, né? E um cara que jamais seria aceito por uma gravadora, que não tem aquele estereótipo assim, não tem aquele formato que as gravadoras vivem procurando, entendeu? Entendi. Aquela coisa imediatista assim. Às vezes aparece um cara cantando uma coisa totalmente diferente, mas a música instrumental está viva, assim. No Brasil faz muita coisa boa da música instrumental, eu acho. Sim, também acho. Agora, como é que isso tudo se transformou em método? Você hoje é um método, né? Dono do Centro Musical Antônio Adolfo. E assim, você passou da bossa nova e
passou pela Elis Regina, foi até o Tony Tornado, foi eclético. Do violino, você foi eclético para piano, e garanto que você toca outros instrumentos que a gente não entrou nessa seara. E você passou desses instrumentos todos, de músico, de lançar música independente, para criar um centro voltado para a educação. Então, o que é educação na sua vida e o que você acha, quais são as vantagens ou o porquê de você ter se envolvido nessa seara, ter sido tão bem sucedido quanto nas outras áreas, mas é uma área, né, que tem que ter amor para fazer. Eu acho que, por exemplo, eu sempre fui um admirador dos meus professores, desde o Hamilton Valim, desde a professora de violino mais tarde, né? Mas no início eu não gostava das aulas, né? Mas esquece violino agora. Mas desde que comecei a estudar piano, eu admirava muito os meus mestres, o Hamilton Valim, o Werther Politano, a Vilma Graça, o Heitor Alimonda, a Esther Sclia, vários professores que eu tive aqui, a Vânia Dantas Leite. Aí depois eu fui estudar na Europa, quando foi aquela época que eu quis sair do rolo compressor aqui do Brasil, aqui da confusão toda, que eu falei há pouco tempo. Eu fui estudar na França, fui morar na França, aproveitava que fazia macrobiótica, e lá era um centro grande de macrobiótica, eu e a Ana Luísa fomos para lá. E eu estudei com a Nádia Boulanger, que foi mestre de vários professores, de vários músicos, da Aaron Copland, da Stravinsky, a Michel Legrand e vários craques, assim. Então eu tive a sorte de ter tido essa aula com ela, essas aulas com ela durante 1 ano e pouco. E ela foi uma grande inspiradora, porque realmente naquela época, como eu estava concentrado nisso, eu estava concentrado em aprender mais harmonia, ela é professora de harmonia para mim, e interpretação, várias coisas, né? Depois eu até posso contar detalhes sobre a aula da Nádia Boulanger, que era fantástica. Então, ela foi a minha grande inspiradora, que quando eu voltei para o Brasil, inclusive foi como se fosse uma separação de um casamento, assim, sabe, com a Nádia Boulanger, porque ela era uma pessoa maravilhosa, tinha um carinho muito grande, assim, e eu voltei porque ia ser muito difícil, a gente ia nascer a nossa filha, a mais velha, né, a Carol, depois veio a Luísa em 81, mas a Carol nessa época, em 75, se não me engano, 75, eu tive que vir para o Brasil. Nós viemos para o Brasil para ter mais condições, melhores condições para esse nascimento da Carol. E aí, bom, aí, como eu falei, entrou toda a fase de produção independente, tudo. Mas então a Nádia foi a minha grande inspiradora. Então quando eu cheguei ao Brasil, quando nós chegamos ao Brasil, eu comecei a dar aula particular, comecei a criar um método assim para ensinar as pessoas. Dava aulas de piano e harmonia na minha casa, num quarto assim como esse aqui. Dava aulas, e vários meus colegas músicos foram ter aula comigo, achei legal isso também. E não sei se a gente anunciou em algum tijolinho, alguma coisa, mas eu sei que de repente eu estava assim, começando a dar aula de 8 horas da manhã às 10 da noite. Eita! Era muito cansativo até, mas a juventude, né? Pode tudo. Juventude segura qualquer peteca. Mas aí a gente, eu comecei a dar aula, gostei muito de dar aula também. E aí, depois, foi em 75, né? Mas aí em 76, 77, comecei a voltar a atuar mais, tocando, gravando com outras pessoas, e tocando o meu disco próprio feito em casa, divulgação, correndo o Brasil inteiro, divulgando aquilo. Então eu comecei a ter menos alunos, mas eu sempre, quando eu voltava ao Rio, eu dava aula, eu gostava de dar aula, eu gostava muito de dar aula, e ainda gosto. E eu acho que a gente aprende muito quando você está dando aula, você aprende muito. Até lembra também, né? Questões. Você é obrigado a ficar com todas as coisas, todas certinhas, assim. Você não pode ter, sabe, só sei tocar em Dó maior, não pode ter isso. Você tem que tocar a mesma coisa que você faz em Dó maior, você tem que fazer em qualquer tom, Fá sustenido. Aliás, tem uma frase que atribuem ao seu pai, que disse que Dó maior, Lá maior era tom de pobre. Meu avô. Seu avô, desculpa. Avô, E que tom de rico pobre, era Ré bemol, Fá sustenido. Que pobre só toca em Dó maior, porque porque vai almoçar é uma Dó maior, vai pro trem é uma Dó maior. Então o tom de rico era Fá sustenido, Lá bemol. Já toca em todo tom. Sanfona de pobre só toca em Dó maior. É verdade, então, esse papo. É verdade, sim. Então foi bom até para dar uma respirada aqui nessa história toda. Mas aí, então, você tinha que ficar em forma para tocar.
E aí eu comecei a ter muita procura pelas aulas, resolvi fazer isso fora de casa, que toda hora entrando gente, às vezes gente que eu não conhecia na minha casa, entendeu? Passava assim na sala, estava a minha mulher almoçando com a minha filha, dando comida na colherzinha e tudo. Sim, desconfortável. Então eu resolvi alugar uma sala. E aí eu fui tendo bastante procura, e aí começou a gente a perguntar, Adolfo, tem aulas de bateria aqui? Foi ampliado. Aí eu cheguei, Chico Batera, você não quer dar mais aulas de bateria aqui? Não, tem uma sala aqui. E aí o Omar Cavalheiro deu aulas de baixo, e assim foi. Fui chamando os outros colegas para dar, conforme tinha procura. Mas você sabe que a coisa foi super bem sucedida naturalmente, né? Começou no Leblon, não é isso? No Leblon, até hoje está no hoje Leblon você também. Tem na Barra também? Tem na Barra da Carol, e o Leblon, a Luísa, que é a mais nova, né, que tá administrando tudo, até porque eu estou viajado muito para o exterior. Cheguei a abrir uma escola fora também, em Hollywood, na Flórida. Mas depois parei, porque realmente com essas viagens todas você tem uma escola lá, assim... Agora, estudar é todo dia, então? Todo dia. É que nem escovar dente, que nem realmente levantar da cama, tem que realmente... Tem dias que é melhor do que o dia passado, né? Tem dia que você estuda, mas tem dia que você estuda, quando você vê, você já fez umas 8 músicas, já fez 2 arranjos. Hoje mesmo acordei e fiz aqui. Acordei, sentei aqui, fiz. Fez essa música hoje? Não vai pedir para tocar porque é segredo, ainda está sendo ensaiada. Não, mas quem me dera. Escrevi, tá aqui a música, eu chamei de Carrapato. Não sei porquê. Da coceira. Mas todo dia fazendo assim. Mas na época da escola, realmente eu parei um pouco aquele ritmo enlouquecido de fazer muito show, assim. Estava mais dedicado aos alunos, que foi importante, né? Hoje em dia, conforme a gente foi crescendo mais, vamos dizer assim, as meninas, Carol e Heloísa, elas foram fazendo com que o Centro Musical Antônio Adolfo, que é a nossa escola de música, consiga continuar caminhando sem ter que ter minha presença o tempo todo, e da Ana Luísa, que é a minha mulher, que ela que realmente cuidava sempre da parte mais gerencial, né, gerência geral, e eu fazia parte didática, assim, achava os professores, dava ideias e tudo. Mas hoje em dia, com essa abertura, né? Hoje em dia as netas estão querendo dar aula também, já estão com 15 anos, 16, elas estão querendo já começar a dar aula. Acho que é legal isso, porque... Eu acho massa. Minha filha me perguntou hoje quando ela ia começar a trabalhar no escritório. Eu falei, filho, vamos vendo? Para fazer 14. Isso aqui é bom, né? Que passa uma experiência que passa uma sensação boa de ver que elas estão curtindo, assim. Está tudo bem. Você está mostrando que você tem prazer com aquilo que você faz também. Exatamente. E a gente já formou, além de ter formado muitos alunos que são músicos, assim, a gente também tem muita gente que faz aula, assim só para o diletantismo, né? Vamos dizer, para se aprofundar em questões até da vida, para ficar de bem consigo mesmo, porque a música faz muito bem a alma, né? Seja lá o que for, mas como você queira chamar, mas a música, para mim mesmo, foi muito bem, foi um super remédio para minha alma, assim, para o meu ser, assim, e eu não consigo ficar longe dela. Cheguei a fazer a faculdade de Direito até. Você fez Direito? Larguei no 2º ano e corajosamente nem tranquei a matrícula. Mas depois quando eu comecei a me interessar por direito autoral, engraçado que até alguma experiência como estudante de direito foi importante também para isso também. Engraçado que eu vejo você é um clássico inovador, né? Você é um modernista ou você é um clássico? Como que você se coloca? Eu não sei, você que coloca. Você é eclético em tudo, né? A gente conversou aqui, a gente falou sobre várias coisas e eu percebo em você esse paradoxo maravilhoso. Como que foi a questão de lidar com o Grammy, com essa história? Ainda tem o Grammy. Porque a gente estava falando das composições e essas composições novas te levaram a novos trabalhos. O fato de eu estar lançando meus discos lá fora agora, estou lançando autoproduzidos também. Os novos discos continuam sendo autoproduzidos. E hoje em dia, como eu falei... Você tem um selo ou não? Tem um selo, chamado AAM, Antônio Adolfo Mauriti, né, que é o meu primeiro sobrenome.
o segundo dessa boia, né? Você é irmão do Rui Maurício? Sou irmão do Rui Maurício, E a M Music, né? Aí eu comecei a lançar os discos lá fora, tem distribuição física e hoje em dia é tudo mais fácil fazer essa parte. Tem que estar atento para fazer uma distribuição legal e divulgar, tem que divulgar, se não divulgar não acontece nada. E aí aconteceu que realmente os discos estão sendo bem aceitos, críticas maravilhosas, e o trabalho mais instrumental que eu estou fazendo lá fora. De vez em quando lanço até um Samarina, mas a Carol já gravou lá para fora também, cantando Samarina, inclusive, outras músicas. Mas o meu trabalho continua sendo basicamente instrumental e tem sido até indicado para Grammys, aí já 5 indicações vamos dizer, essa fase mais recente, que eu acho que começou quando eu fui mais para lá, por 2007, eu tenho gravado quase que todos os anos e está sendo muito bem recebido, os discos, as críticas boas, e isso vai me incentivando a fazer mais. Isso aqui é bom também, sabe? Acho que o artista precisa ter sempre, né? Porque tem que ter um feedback dos fãs, da plateia, dos artistas, dos compradores de discos, das pessoas que te ligam e perguntam uma coisa, ou mesmo no caso de aulas de música também, querem uma explicação sobre música. Então, é isso que você falou, esse ecletismo aí que vai ao professor, que vai ao produtor, que produz discos para outras pessoas também, ao músico, arranjador. Acabei de fazer 2 arranjos para Big Band, uma orquestra de Portugal, de Matosinhos, né? E aí, assim, a gente vai fazendo aqui e ali, porque eu acho que foi bom esse preparo meu, porque aqui no Brasil, lá fora o cara pode dizer assim, eu sou pianista e pronto, está acabado. Ele só faz aquilo, só toca piano, só um estilo de música e vive daquilo, entendeu? Aqui você sempre é obrigado a fazer um pouco de tudo, né, Daniel? Você tem que fazer um pouco de tudo, inclusive ser autoprodutor também, né? Mas, por exemplo, eu estudei piano, eu toco uma percussão também, você não falou, mas percussão eu toco, até para entender mais o fraseado da música, o fraseado ritmo da música. A percussão ajuda muito, eu dou aulas sobre fraseado de música brasileira. Voltou ao violino. Voltei ao violino, agora já estou enferrujado. Voltando ao início da conversa. Né? Exatamente, mas aí você se prepara para fazer tudo, produzir, arranjar, e dar aulas. E eu acho que isso tudo vai somando e vai formando um universo grande, assim, ligado à música sempre, que é a minha paixão, como eu falei. Amém. Eu vou terminar aqui, porque a gente pode ficar uns 3 dias falando com uma pergunta básica. Assim. O que é a música para você? A música é tudo, praticamente tudo, né? Claro que família é super importante, o mundo, acompanhar o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu, prever o que pode acontecer, ninguém sabe, né? Imagina-se várias coisas. Mas a música poderia dizer que é a minha religião, assim, a música é meu guia, assim, a música é meu calmante, a música, ela também, quando eu estou calmo demais, ela me excita o quanto eu preciso para ficar no pique legal, e ela dá força para mim, sempre deu. Eu agradeço muito essa força aí que foi muito dada pela música. Então tem uma herança musical da minha família, no caso da minha mãe, que eu herdei, né? Que foi muito importante também. Então a música é praticamente tudo na minha vida. Até minha família, por exemplo, minha família está toda envolvida na música. Em volta da música. A mulher, as filhas, as netas, está todo mundo fazendo música. Eu vejo as netas hoje, às vezes a gente está num carro, no táxi, as duas vêm cantando atrás. Me lembro quando a Luísa e a Carol eram pequenas, faziam a mesma coisa, abrindo o vocal, assim. Ai, que e tudo na música, assim. E a música, às vezes, me ajuda a resolver soluções na própria vida, assim. Soluções harmônicas, às vezes, que vem aqui do instrumento, assim, eu trago aquilo de uma certa forma para a minha vida também, entendeu? O equilíbrio da vida, assim. Mais ou menos assim. Que fantástico isso, Antônio. Não tem palavras para te agradecer por esse papo. Esse é um mestre. Obrigado, gente. Até mais.
Obrigado.